Como ajudar nesse processo? De modo que, como você disse, a criança passe de pré-silábica para silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, né? Silábica alfabética e finalmente alfabética. Qual é o processo pelo qual a criança passa nisso? O que está por trás desse processo do ponto de vista cognitivo? A criança, quando está pré-silábica, ela não se deu conta ainda de que a língua, quando escrevemos, nós registramos o som das palavras e não o significado das palavras. Como fazer que a criança entenda que a língua é som também, não é só significado? Para que ela saia da fase icônica, né, da fase do realismo nominal. Ela tem que botar a atenção no som das palavras. Isso é consciência fonológica. Né? As pessoas têm um pouco de medo de consciência fonológica, mas basicamente é isso. Então, uma consciência fonológica que se desenvolve através de parlendas, de trabalho com rimas, com palavras que começam igual, né? Para que a criança atente para isso, que quando ela fala, ela não está apenas falando de alguma coisa, mas está falando com um som, uma cadeia sonora. Bom, percebendo isso, para aprender a língua escrita, ela tem também que entender que essa cadeia sonora, que é a palavra, é segmentável. Porque quando nós escrevemos, nós segmentamos os sons. Então, segmentável, o mais fácil para a criança, no primeiro momento, é segmentável em sílabas. Porque a sílaba, ela tem uma realidade linguística. Consciência fonológica, para a criança perceber que a palavra pode ser dividida em sílabas, é a consciência silábica. Né? Ela se torna silábica porque percebeu que a palavra pode ser dividida em sílabas, ou seja, porque ela desenvolveu consciência da segmentação da cadeia sonora em sílabas. Isso é consciência fonológica. De silábica, vamos passar pela fase do silábica sem valor sonoro, né? A criança entende que cada um desses segmentos da palavra oral é representado por uma letra. E isso porque também se está trabalhando desde o início com a criança com letras, ela vê as letras em volta dela, no contexto, ela percebe, ela constrói esse conhecimento que se escreve com letras. Então ela põe uma letra para cada sílaba, qualquer letra. Ela percebeu os segmentos, mas ela ainda não percebeu a natureza dos sons nesses segmentos. Trabalhando-se com consciência silábica, caminhando para a consciência fonêmica, com atividades que levem a criança a perceber que na sílaba há mais de um som, né? E aí é o salto mais difícil para a professora, porque é do passar da consciência silábica para a consciência fonêmica. Então, essa passagem não pode ser, como foi na consciência silábica, de a criança pronunciar uma palavra dividida em sílabas. Não pode ser isso, porque não se consegue pronunciar os fonemas. Né? Por mais que pensem que é possível fazer a criança pronunciar fonemas, isso é linguisticamente impossível. E não só linguisticamente, mas o nosso aparelho fonador não tem condições de pronunciar um fonema, os fonemas consonantais. Né? Podia dar um exemplo? É interessante que nas pesquisas que costumam fazer de avaliação da consciência fonêmica da criança, aí coloca as crianças a pronunciar os fonemas de uma palavra. E é muito engraçado quando você vê isso, né? Porque nem o avaliador, o pesquisador, consegue pronunciar o fonema, então ele vai pronunciar os fonemas da palavra boneca. Aí ele fala, presta atenção, criança, B. Ele não falou B, ele falou B. Né? Ele colocou aí uma semivogal para conseguir pronunciar o B. E interessante que nessas pesquisas, em geral, usam os sons, os fonemas, em que a articulação fica mais clara, né? Que são as fricativas. Né? Então, a maioria das pesquisas, se não todas, trabalham ou com essas bilabiais, porque a criança aí pode prestar atenção no movimento do lábio. Só que o som não se produz só pelo movimento do lábio. Não adianta eu fazer e dizer que aí a criança saber se eu estou falando o B, ou P, ou M, né? Então não é a questão... é como aí da letra F, que a letra F representa. Ou então fala S, né? do S. Mas isso não é um fonema, isso é um som fricativo que a gente está produzindo com a articulação. Então, essa passagem da sílaba da consciência silábica para a consciência fonêmica tem que ser por confronto, porque a criança, quando ela fala, ela já sabe que mapa é diferente de mata. Ela não confunde quando ela fala o mapa da geografia e a mata atrás da minha casa. Ou seja, ela já distingue esses fonemas. Para passar isso para a escrita, ela tem que perceber que mapa
se escreve com uma letra e mata se escreve com uma outra consoante. E é assim que se tem que trabalhar, levando a criança a fazer o confronto, porque aí ela percebe a diferença, né, do fonema de uma palavra para outra. Sempre comparando, então, o aspecto sonoro com a escrita. É sempre o sonoro acompanhando desde o começo. Desde o começo, desde a consciência da palavra. Já a palavra, vamos trabalhar com a divisão de boneca em sílabas. Já convém que a professora escreva boneca, vamos falar cada pedacinho, boneca, porque a criança já vai entendendo que se escreve registrando o som. E a consciência fonêmica viria da comparação, por exemplo, entre boneca e soneca. E soneca, boneca, soneca, ou você variando a consoante inicial, o fonema medial. Né? Então, de forma alguma, você acha que seria defensável, por exemplo, o método fônico? Jamais, porque não tem fundamento linguístico o método fônico nenhum, né? E falsifica. Porque supõe que você pode ensinar as crianças a pronunciar fonema e depois juntar um fonema com o outro, o que não é artificial. E não resolve, né? A não ser num primeiro momento. Então, resumindo, uma boa forma de fazer com que as crianças passem de uma hipótese para outra fazendo com que elas percebam o aspecto sonoro da fala, aumentando a sua consciência fonológica, quer dizer, a consciência, primeiro, do aspecto sonoro da linguagem, depois das sílabas e dos fonemas, mas sempre comparando com a língua escrita. Isso. O que dificulta isso é a formação dos professores que não têm explicitado essa complexidade do processo e essas várias facetas. É uma formação também complexa do professor alfabetizador. Ele tinha que ter um conhecimento bem profundo da psicogênese, que em geral se fica só nas etapas. A criança passa por essas etapas e acabou. O que eu acho que é até ofensivo para a Emília, porque a Emília já avançou muito, tem publicado muito o livro da Emília, em que ela já trata de consciência fonológica, né? E as pessoas acham que você está ofendendo a Emília Ferreira se você falar qualquer coisa de consciência fonológica, porque não é a posição dela, não é. Eu acho que posso afirmar isso com certa tranquilidade. Já outros aderem a uma fonologia, consciência fonológica, né? E dizem, é isso aqui, isso é coisa de psicogênese, isso não interessa. Sem enxergar que a consciência fonológica está junto com a psicogênese, né? Está sustentando o processo da criança de avanço pelas várias etapas.